A questão de número 28 também nós consideramos uma questão bem tranquila. Vamos ler o problema? Suponha-se que determinada fábrica vendia um pacote de biscoito com 500 gramas por R$ 3,50. Vou destacar isso aqui no texto. Como eu sempre falo a vocês, destaca as informações importantes no texto para ficar bem nítido para você, para ficar bem visível. Após reduzir a quantidade de biscoitos no pacote para 350 gramas, olha que interessante, era 500 gramas, foi reduzido para 350. Passou a vendê-lo por R$ 3,00. Considerando que o preço deveria ser proporcional à redução, o pacote de biscoitos com 350 gramas teria que custar em reais quanto? Bom, então, pessoal, um problema clássico também de proporcionalidade, um problema em que é possível resolver por regra de 3. As grandezas envolvidas nesse probleminha de regra de 3 são massa, nós temos a massa do pacote de biscoito e nós temos o preço do pacote de biscoito. Olha que interessante. A massa de 500 gramas era vendida por R$ 3,50. Então, um pacote de massa 350 gramas deveria ser vendido por X reais. É isso que o problema quer saber. Porque no texto ele destacou que o preço deveria ser proporcional à redução, tá bom? Então, nós estamos montando uma proporcionalidade entre a massa do pacote de biscoito e o preço. Essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, ó, tá vendo? Então, setinhas na mesma direção. Vamos montar agora a nossa proporção, que vai ficar da seguinte forma. 500 está para 350, assim como 3,5 está para x. Esse 3,5 aqui, pessoal, é o 3,50, tá bom? Eu posso suprimir esse zero aqui. Agora, olha que interessante, essa fração 500 sobre 350, a gente pode simplificar ela. Para começar, nós podemos dividir por 10, tá bom? Cancelando um zero de cima com um zero de baixo. E, posteriormente, nós podemos ainda melhorar. Nós podemos simplificar agora por 5. Se dividirmos por 5 aqui, ó, o 50 dividido por 5 e o 35 dividido por 5, nós vamos encontrar uma fração equivalente. Nós vamos encontrar a fração 10 sétimos. Tá certo? Vou repetir para você aqui, ó. Esse 50 eu dividi para 5 e esse 35 eu dividi para 5 também. 50 dividido para 5 dá 10 e 35 dividido para 5 dá 7. Ok, pessoal? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar isso aqui, 10 sétimos, a 3,5 sobre x. E efetuar a multiplicação cruzada. Aqui, ó, esse 10 multiplica esse x, nós vamos encontrar, vou fazer aqui embaixo, ó, 10 vezes x. E do outro lado, nós vamos multiplicar 7 vezes 35. Então, nós vamos obter aqui 24, ou seja, nós vamos obter o valor de 24,5. Agora, esse x ele pode ser encontrado efetuando essa divisão. 24,5 para 10. Ao dividir 24,5 para 10, encontramos a resposta que será 2,45, pessoal. Então, o pacote de biscoito, ele deveria, o preço dele deveria ir para 2,45 e não para 3 reais, como o problema falou. Tá certo? Então, tá aí, encontrei a resposta, gabarito letra B, ó, 2,45. Você sabe resolver problemas de proporcionalidade? Você conhece o assunto regra de 3? Já estudou na escola? Nunca viu? Deixa nos comentários aí para a gente conhecer você, para a gente traçar aqui no nosso curso o perfil
do aluno que acompanha a gente aqui no YouTube. Questão de número 29, uma questão envolvendo geometria. Vamos lá, vamos ler o problema. Num determinado condomínio, existe uma área em forma de trapézio retângulo, indicado na figura pelo trapézio ADEC. Informação importante, nós vamos destacar no texto. Trapézio retângulo, indicado pelo trapézio ADEC. Onde os moradores querem colocar brinquedos para as crianças numa parte e mesas com bancos de concreto em outra parte. A região na qual ficarão os brinquedos será delimitada pelo trapézio BDEC, enquanto a região onde ficarão as mesas e os bancos de concreto será delimitada pelo triângulo equilátero ABC. Então, apareceram mais duas figuras geométricas. Um outro trapézio, agora representado por BDC, e apareceu um triângulo equilátero. Triângulo equilátero representado pelos vértices ABC. A figura abaixo apresenta um esboço da planta do terreno com algumas dimensões indicadas em metros. E nós temos a figura. Com base nas informações acima, a área da região destinada aos brinquedos em metros quadrados é de quanto? Então, nós temos que encontrar a área representada por essa região cinza que você está vendo aí. Ou seja, nós temos que encontrar a área desse trapézio retângulo que você está vendo aqui, que é o trapézio retângulo representado por BDEC. Um conceito importante que você precisa conhecer é a área de um trapézio. Como é que se calcula a área de um trapézio? Então, coloquei aqui no canto para você anotar aí, tá bom? Refazer para você ter esse conteúdo. Para calcular a área de um trapézio, a fórmula matemática é essa daqui, ó. A área é a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Esse Bzão aqui representa a base maior do nosso trapézio. Esse Bzinho minúsculo representa a base menor e esse H é a altura. E aqui embaixo nós temos a figura que eu fiz para você de um trapézio, tá bom? De um trapézio retângulo, tá? Mas essa fórmula ela serve para qualquer tipo de trapézio, ok, pessoal? E um outro conceito que você precisa saber para resolver essa questão é o cálculo da altura do triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados com a mesma medida. Eu desenhei aqui, fiz um esboço de um triângulo equilátero para você. Esse triângulo equilátero aqui da figura que eu fiz, ele tem lado medindo L, tá bom? E a altura desse triângulo equilátero eu chamei de H, tá bom? A altura liga o vértice, tá legal? Do triângulo equilátero, um vértice qualquer, até o ponto médio do lado oposto. Isso aqui é a altura do triângulo equilátero, beleza? Fiz uma aqui dentro dele e fiz uma outra aqui fora. A altura de um triângulo equilátero qualquer de lado L é calculado por essa fórmula matemática aqui, ó. H é igual a L raiz de 3 sobre 2, tá bom? Onde esse L é o lado. Então, nós vamos precisar desses dois conceitos para resolver essa questão. Então, anota, porque se cair numa outra questão, você vai saber resolver, tá bom? E por que nós precisamos desses dois conceitos? Porque, veja bem, nós queremos calcular a área do trapézio que está em cinza, tá certo? Nós temos a base menor desse trapézio, que vale 8. Nós temos a base maior desse trapézio, que vale 16, mas nós não temos a altura do trapézio. A altura do trapézio aqui, ó, que é representado pelo segmento DE, nós não sabemos. Mas essa altura, pessoal, é a mesma altura do triângulo equilátero ABC. O triângulo equilátero ABC, que tem lado 16, tá vendo? O lado dele está aqui, ó. Esse triângulo ele tem uma altura que nós vamos chamar de H. Essa altura que nós vamos calcular utilizando essa fórmula. Então, H vai ser igual a 16 vezes raiz de 3 dividido para 2. Como a fórmula nos diz, para encontrar a altura é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Ao dividir aqui 16 por 2, encontramos 8.
Então, a altura do triângulo equilátero é 8 raiz de 3. Essa altura aqui também é a altura do nosso trapézio, que eu vou destacar aqui na figura para você em vermelho. Está aqui, ó, a mesma altura, tá vendo? Então, pessoal, nós agora temos a altura do nosso trapézio e nós vamos utilizar a outra fórmula para calcular a área desse trapézio. Como eu falei para vocês, a área do trapézio é representada pela soma das bases vezes a altura dividido por 2, tá bom? Nossa fórmula matemática está aqui, ó. A base do nosso trapézio, a base maior, é 16, mais a base menor é 8. A altura do nosso trapézio é exatamente o h, que é a altura do triângulo equilátero, que vale 8 raiz de 3. Vou colocar aqui dentro, ó, 8 raiz de 3. Então, esse 8 raiz de 3, vou colocar aqui, multiplicando. E agora nós vamos efetuar o cálculo, vamos fazer a conta agora, tá bom? 16 mais 8, isso dá 24. Então, ficamos com 24 vezes 8 raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Ao efetuar essa multiplicação aqui, ó, 24 vezes 8, nós vamos obter 192. Logo, 192 raiz de 3 dividido para 2. E agora nós vamos dividir, né? 192 para 2. Essa divisão aqui, ó, resulta em 96 raiz de 3. E com isso, nós encontramos a área daquele trapézio sombreado aqui, que vai ser a região onde vão ficar os brinquedos. Com isso, nós encontramos a resposta da nossa questão, letra A. O que você achou dessa questão? Você achou fácil? Você achou difícil? Já conhecia as fórmulas para calcular a área de um trapézio e a altura de um triângulo equilátero? Deixe nos comentários aí. Você achou que o IFRJ pegou pesado? Você já tinha estudado isso alguma vez na sua vida? Eu quero conhecer você. Última questão da prova do IFRJ, pessoal, para ingresso no ano de 2023, questão de número 30. O cálculo para a obtenção do grau final do estudante do IFRJ no modelo semestral após a recuperação final é dado por... Então, nós temos uma fórmula aqui que a questão nos deu, tá vendo? GF igual a G mais 1,5 MVR dividido por 2,5, onde GF é o grau final, ou seja, a média final, G é o grau obtido antes da recuperação final e MVR é a nota obtida na prova de recuperação final. Suponha que um estudante do IFRJ ficou com média G igual a 2. Informação importante, o que nós fazemos? Destacamos no texto para ficar bem visível, para que possamos organizar bem as ideias. Para ficar com grau final igual a 6, ou seja, ser aprovado, é necessário que o valor do MVR seja igual aproximadamente a quanto? Então, o IFRJ nos deu a fórmula para a obtenção do grau final do estudante, tá bom? Falou o valor de G, esse G que aparece aqui, ó, na fórmula, ele foi dado, tá bom? Esse valor é 2. O problema também falou para a gente que esse GF aqui, ó, que é o grau final que o aluno tem que obter, é 6. Isso está aqui, tá bom? Ou seja, ele precisa ser aprovado e a gente quer calcular o valor do MVR, tá bom? Esse MVR aí, ele é a nota obtida na prova de recuperação final. Beleza? Então, trata-se de um probleminha, pessoal, de expressão algébrica. Cálculo, valor numérico de uma expressão algébrica. Tá legal? Que vai cair, claro, numa equação do primeiro grau. Vamos anotar aqui, então, a fórmula novamente. Está aqui a nossa fórmula. Então, vamos substituir esse GF aqui por 6. Foi o que o problema falou para a gente. Vamos substituir esse G aqui por 2. Foi o que o problema também falou para a gente. E a gente vai encontrar o valor desse MVR aqui, ó, que é
o valor que nós buscamos, tá bom, pessoal? Então, vamos ficar com 6 igual a 2 mais 1,5 vezes MVR, tudo isso dividido para 2,5, que agora nós temos uma equação do primeiro grau, onde a incógnita é esse valor aqui, MVR, tá bom? Para começar, nós podemos utilizar o seguinte raciocínio. Esse 2,5 que está aqui, ó, de um lado, tá vendo? Dividindo todo mundo, ele pode aparecer do outro lado multiplicando, tá bom? Ou seja, esse 2,5 vai sair daqui, vai lá para o outro lado multiplicando esse 6 aqui, ó. E aí nós vamos ficar com o seguinte resultado. 6 vezes 2,5, tá bom? Igual a 2 mais 1,5 vezes MVR. Beleza? Então, vamos fazer com bastante calma. Vamos efetuar essa multiplicação aqui. 6 vezes 2,5, isso aqui vai dar 15, tá bom, pessoal? Tá? Você não pode ter preguiça de fazer conta durante a sua prova. Ó. Ao efetuar essa multiplicação aqui, você pode fazer que você vai achar 15. Então, nós vamos ficar com 15 menos 2 igual a 1,5 MVF. Você deve estar se perguntando, pô, da onde saiu esse menos 2? Aqui, pessoal, tá aqui, ó. Esse 2, tá vendo, que está de um lado positivo, ele vai aparecer do outro lado da nossa igualdade negativo, tá bom? Ele está somando de um lado, ele vai para o outro lado. A operação inversa da adição é a subtração. Então, nós vamos continuar o cálculo aqui, vamos efetuar essa diferença aqui, ó, 15 menos 2, isso dá 13, tá bom? E esse 1,5 que está de um lado multiplicando, aparece do outro lado dividindo. Beleza? Ficou claro para você? Aqui, ó, 1,5 está de um lado fazendo a multiplicação, vai para o outro lado dividindo. Então, o valor de MVR, tá bom? Que é a nota da recuperação final, pode ser encontrado dividindo 13 para 1,5. E ao efetuar essa divisão, o candidato encontra um valor aproximado a 8,7, pessoal. Tem que fazer essa divisão aqui, não tem jeito. Tem dificuldade em dividir números com vírgula, números decimais? Nós temos aulas aqui no nosso canal com esse conteúdo. É só você procurar no nosso canal aqui, lá nas nossas playlists. Provavelmente esse conteúdo está na playlist de sexto ano, sexto ou sétimo ano, que você vai encontrar. Então, tá aí o valor da nota da recuperação final que o aluno tem que tirar, 8,7. Tá bom, pessoal? Então, acabou aí a questão e nós encontramos a resposta, o gabarito, a letra D, 8,7. O que é que você achou dessa questão? Você achou fácil? Você achou difícil? Você teve dificuldade no dia da sua prova, no dia que você fez a prova do IFRJ? Você vai fazer a próxima edição da prova do IFRJ? Então, o segredo é você refazer essa prova toda e mais de uma vez, para que você não tenha dúvida lá na próxima prova, na próxima edição que você vai fazer. A prova do IFRJ é uma prova que ela é muito baseada em provas anteriores. Então, o segredo é você refazer todas as provas anteriores que você vai obter sucesso, e é o que eu desejo a você, candidato, aluno, estudante que está aí se preparando para essas provas, ok? Eu fico por aqui, um grande abraço, bons estudos!